Bom, estão conseguindo ver já aí a, a imagem da apresentação? Se sim, eu vou Sim, dar uma iniciada, né? Então, bem como eu disse para vocês, essa é uma aula introdutória, né? A primeira aula. O tema dela é o significado histórico do marxismo-leninismo, e a ideia mesmo é apresentar para vocês o que é esse tal de marxismo-leninismo, né? E por que ele é tão importante para o nosso partido, para o PCdoB, tá? E também é uma forma de antecipar para vocês os conteúdos que vocês vão ver com maior detalhe, né, com maior profundidade em cada uma das aulas que vão suceder essa introdução. Meu nome é Márcio, né? Para quem não ouviu a apresentação ali no início, eu sou professor, eu sou secretário de formação do partido, tá? Minha formação, eu sou professor, pedagogo, geógrafo e sou psicanalista também. É, e milito no PCdoB há 25 anos. Desse tempo aí, iniciei na juventude do partido, na OJS, militei no movimento estudantil, na Uni, sou dirigente do PCdoB aqui no Rio Grande do Sul desde 1999, já fui presidente do Partido Municipal em Porto Alegre, já assumi diversas tarefas, já tive em governo e hoje eu, secretário de formação, professor e psicanalista, né? Então, dito isso, eu já parto já para a nossa aula introdutória, né? Então, qual é o significado histórico do marxismo-leninismo, né? Essa apresentação aqui, ela vai buscar fazer o contexto do surgimento do marxismo, quais são as fontes teóricas e as partes constitutivas do marxismo, né? E também os elementos da história do marxismo aqui no Brasil. É óbvio que todos esses, todo esse apanhado aqui de questões que eu vou levantar, elas são, como eu falei, uma introdução, vão ser aprofundadas em cada uma das aulas que vão suceder essa apresentação. Então, aqui primeiro a gente vai falar sobre essa questão do contexto do surgimento do marxismo e as fontes teóricas e as partes constitutivas. Vocês receberam lá na apostila uma indicação de leitura para cada uma das aulas. Não tinha um texto específico para essa aula de introdução, mas ela fazia lá uma sugestão de leituras, né? E eu me aprofundei não em todas elas, mas em algumas. São dois textos do João Amazonas. João Amazonas, para quem é novo no partido, talvez tenha sido o principal, o maior dirigente político da história do PCdoB, não é o único, a gente teve diversos outros grandes dirigentes e teóricos do nosso partido, mas o João Amazonas é um marco para a história do comunismo, não só no Brasil, mas em nível internacional. Para quem ainda não leu as obras do João, elas estão compiladas num livro chamado Os Desafios do Socialismo do Século XXI. Tá? Esse livro foi lançado um pouco antes da morte do João. O João morreu em 2001. Esse livro foi lançado em 1999. Tá? E eu me apoiei em dois breves artigos que estão nesse livro. Um é A Teoria se Enriquece na Luta por um Mundo Novo. Né? Vocês vão vendo ali, são artigos de poucas páginas, os dois juntos dá 10 páginas do livro só, e o outro Defender e Desenvolver a Teoria Marxista, Exigência da Época Atual. Recomendo a leitura de todo o livro do João. Tá? É um livro fundamental para entender a história do pensamento do nosso partido, né? E também para a questão teórica mesmo, porque ele foi um grande teórico do marxismo, ajudou a aprofundar não só a teoria da política do PCdoB, que funda o PCdoB, mas também o marxismo de modo mais lato mesmo, no desenvolvimento teórico do marxismo-leninismo no final do século XX, início do século XXI. Tem também alguns artigos aqui que eu busquei fazer uma releitura para poder preparar a aula. São dois artigos do Engels que estão nas obras escolhidas do Marx e Engels, né? Um é o Discurso Diante da Sepultura de Marx, maravilhoso, quem não leu, é curtinho também, tá? É muito interessante esse breve artigo do Engels. E o outro, que é um texto fundamental do marxismo-leninismo, né, que é do socialismo utópico, o socialismo científico, né, uma das obras fundantes da nossa teoria, escrita por Engels lá há mais de 150 anos atrás. Estão nas obras escolhidas de Marx e Engels, esses dois textos. Tem também as do Lenin, né, das obras escolhidas do Lenin, no volume 1,
as três fontes, as três partes constitutivas do marxismo, tá? Um texto também bem importante, né? Fundante do marxismo-leninismo, e também outros 3 artigos do Lenin, que estão no volume 1 das obras escolhidas, que é o Karl Marx, que ele apresenta o Marx. Também tem um artigo Friedrich Engels, que ele apresenta o Engels, e um quarto artigo do Lenin, que é as vicissitudes históricas da doutrina de Karl Marx. Essas foram algumas das leituras que eu retomei aqui para a nossa aula introdutória. E aí, qual é o contexto do surgimento do marxismo, né? O marxismo, ele como é vulgarmente conhecido o materialismo histórico dialético, é uma doutrina filosófica e política fundada por Marx e Engels no século XIX. E é importante a gente ressaltar isso, porque o século XIX é um século de revoluções. A gente vai pegar na história recente da humanidade, o século XIX foi um século de grandes transformações econômicas, políticas, sociais e culturais. Por quê? Porque foi justamente o século que abriu a história do capitalismo. O capitalismo ele vem acontecendo lá já naquelas mudanças que ocorreram durante o século XV, XVI, XVII, XVIII, mas no século XVIII começam as grandes revoluções, né? A Revolução Francesa como uma revolução que marca uma passagem de uma ruptura, né? Sistemática do feudalismo para o capitalismo, mas isso já vinha se gestando anteriormente. O século XIX é o século das revoluções, né? E no meio desse caldeirão político de transformações que Marx e Engels vão observando essas grandes mudanças que estavam acontecendo na Europa, que eles vão desenvolver as suas ideias fundantes do marxismo, né, fundantes do materialismo histórico dialético. Esses pensadores foram responsáveis por fundamentar econômica e sociologicamente as ideias socialistas que já existiam na Europa no século XIX, oriunda das teorias políticas anticapitalistas que pregavam a necessidade de se pensar uma sociedade mais igualitária a partir da crítica ao capitalismo, ou seja, já existia lá no início, quando o capitalismo engatinhava, né, já existia um movimento que observava criticamente as mudanças que estavam acontecendo e apostavam num combate às desigualdades oriundas daqueles conflitos que já estavam na gestação do capitalismo, né, na origem do capitalismo. Ele já mostrava que ele era um sistema desigual, né? Então, esse é o contexto histórico do surgimento. Marx e Engels, né? O Marx nasceu em 1918, tá? E ele viveu até 1883, e o Engels nasceu em 1820 e viveu até 1895. O Marx nasceu na cidade de Treves, na Alemanha, os dois alemães, né? Ele doutorou-se em filosofia, era um doutor em filosofia, estudou, desenvolveu toda uma trajetória, o início da trajetória dele acadêmica, né? Ele foi redator de um jornal liberal em Colônia, chamada Gazeta Renana, né? Ele era o redator desse jornal. Ele foi expulso, demitido desse jornal aí, justamente por suas opiniões muito críticas, né? E em 1842 ele foi obrigado a sair da Alemanha, foi para Paris. Aliás, o Marx passou a vida inteira dele tendo que se refugiar, porque justamente pela capacidade política dele, ele era uma pessoa que tinha uma voz muito ativa, crítica a tudo que ocorria na Europa no seu período, dialogava com intelectuais de diversas áreas, né? E por suas posições muito críticas, ele foi muito perseguido. Então, ele teve vários processos que ele teve que se retirar da Alemanha, se exilar na França, depois, mais no final da vida, acabou indo para a Inglaterra, né? E foi em Paris, né, quando ele foi obrigado a sair da Alemanha, que ele conheceu o Engels, que foi seu companheiro de ideias e publicações. Quando eles se conhecem, né, o Engels já vinha de um processo todo, ele é alemão, mas a família dele vivia na Inglaterra, né, e ele lá tomando contato com o que estava acontecendo lá no berço do capitalismo, né, que era a Inglaterra do século XIX, ele começou a observar também as contradições de tudo que estava acontecendo na sua época e já vinha escrevendo. Ele tem um livro importantíssimo, antes ainda de conhecer o Marx, que é A Situação da Classe Trabalhadora Inglesa, um livro muito importante. Na minha opinião, eu acho que esse é o livro
que é fundamental para dar o salto de qualidade no pensamento do Marx, quando o Marx conhece o Engels, toma contato com o que o Engels já vinha produzindo. Eu acho que é ali que dá a virada, esse encontro dos dois para fundar o materialismo histórico dialético, é justamente dessa visão que o Engels já trazia, né, de tomar contato lá com a classe operária inglesa, no meio de todos os conflitos e desigualdades que estavam em consequência do processo de industrialização, da Revolução Industrial, que na Inglaterra era algo muito mais acelerado do que estava acontecendo, por exemplo, na Alemanha, ali no século XIX. Né? O Engels, né, que nasceu ali, como eu disse para vocês, em 1820, né, ele foi expulso da França em 1845. Foi para Bruxelas, onde participou da recém-fundada Liga dos Comunistas, e também foi expulso da Bélgica. Ou seja, eles eram dois militantes do seu tempo, né? Combativos politicamente, críticos do que vinha acontecendo no seu tempo. Como eu disse para vocês, era um período de grandes conflitos, é chamada a Era das Revoluções, né? E nesse cenário todo, eles vinham já fazendo todo um debate político de enfrentamento às mazelas do capitalismo, né? E aí, lá em Bruxelas, que o Engels participa da fundação da Liga dos Comunistas e ele acaba expulso da Bélgica, né? Eles ainda muito jovens nesse período, para vocês verem, eles estão falando de 45, o Engels nasceu em 20, ele está com 25 anos aí, e o Marx com 27, né? Aí, em 1848, Marx escreve com Engels o Manifesto Comunista, que é uma obra fundadora do marxismo, né? Enquanto movimento político, social a favor do proletariado. Essa é uma obra importantíssima de ser lida, é um texto manifesto mesmo, como diz o título, né? Um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo, e a partir disso eles vão fazer todo um diagnóstico da situação que vivia a classe trabalhadora em meio aos conflitos sociais daquele período. A gente tinha vivido ali várias situações de revolta em vários países ali da Europa, né? E aí, a partir dessa observação, eles vão lançar um manifesto de que é preciso que a classe operária tome as rédeas do seu destino e lute para derrubar o capitalismo, né? É um manifesto que busca a organização e o combate. É muito importante a leitura desse texto. Ele parece um texto, e é um texto de leitura fluida, muito fácil de ler, mas de uma densidade teórica muito interessante para ser observada. Eu recomendo mesmo que quem ainda não leu o Manifesto Comunista faça a leitura. Ele é um livro muito curto e vale a pena. O Marx foi um dos fundadores da Associação Internacional dos Operários, ou o que ficou conhecido como a Primeira Internacional, o primeiro grande partido proletário que buscava organizar a luta em escala internacional na Europa. Ele acabou morrendo em 1883, após intensa vida política e intelectual, e dentre as obras principais do Marx, e algumas delas em parceria com Engels, a ideologia alemã, a miséria da filosofia, contribuição à crítica da economia política, a luta de classes na França e o grande livro do Marx, aquele que ele mais dedicou tempo para a sua preparação, por ele mesmo, a grande aposta do Marx como o grande legado da sua obra, que é O Capital. É um livro, é das principais obras da humanidade, né? Até hoje, um livro que é estudado, debatido e de uma atualidade muito grande. É um livro que vale a pena, por exemplo, fazer um curso só para estudar ele. Bom, o que são as fontes teóricas e as partes constitutivas do materialismo histórico e dialético, ou o marxismo, como ficou conhecido vulgarmente, essa grande teoria desenvolvida por Marx e Engels? Primeiro, isso vai ser tudo aprofundado nas aulas, mas eu vou ter que adiantar aqui para vocês. Primeiro, as três partes constitutivas do marxismo. A primeira delas é o socialismo utópico francês. Na França, em meio a toda a luta política que se desenvolvia na França, em consequência da Revolução Francesa, né, existia lá um combate muito ferrenho ao capitalismo que estava se gestando na Europa, e aí se desenvolviam lá teorias anticapitalistas e movimentos
anticapitalistas. Eles foram conhecidos como os socialistas utópicos. Né? Por que utópicos? Porque eles acreditavam numa sociedade utópica, que fosse uma sociedade que colocaria abaixo toda a opressão de classe, né, entre homens, entre exploração dos ricos contra os pobres, né, e eles desenvolveram ideias utópicas que foram o embrião de toda a luta política que se desenvolveu na Europa. Os franceses, eles foram muito importantes no desenvolvimento do socialismo, da teoria socialista. Também se basearam na economia política inglesa, né? A economia política inglesa, a Inglaterra, o berço do capitalismo, né? Berço da Revolução Industrial, também era onde se reuniam os principais teóricos da economia política, né? Como Adam Smith, Ricardo, enfim, Marx se dedicou muito à leitura de Adam Smith, de Ricardo, e a partir dessa interpretação crítica da economia política inglesa que ele vai fundamentar um dos pilares da sua teoria política e econômica. E, por fim, a filosofia alemã. A filosofia na Alemanha, ela vinha desde Proust, não era só a filosofia na Alemanha, era uma questão estrutural e cultural da Alemanha. Vinha se desenvolvendo ali diversos filósofos e correntes da filosofia que acabaram dando esse status da filosofia alemã, principalmente a filosofia hegeliana de Hegel, né, que era aquela que o Marx, por exemplo, inicialmente na sua juventude se filiava. Marx era um hegeliano de esquerda na sua formação inicial. Então, são essas as três fontes teóricas e as partes constitutivas do marxismo. A gente vai ver no detalhe cada uma dessas aí durante o curso, principalmente na aula de filosofia, mas também a aula de economia, ela vai se debruçar aqui nesses temas aqui das partes, das fontes teóricas do marxismo, tá? O que é o socialismo? Eu disse para vocês, né? O socialismo é um movimento operário francês e todo aquele processo lá de gestação da luta política, dos embates, né, das consequências do que foi chamado do período das grandes revoluções na Europa. Né? Eles reivindicavam a igualdade entre todos, não só do ponto de vista político, mas também quanto às condições sociais de vida. Né? A economia política, como eu falei, Adam Smith, e para Marx, essa é uma questão importante, porque ele era um crítico da economia política inglesa. Né? Olha só uma frase lá do Smith. Segundo Smith, a riqueza de uma nação e a grande obra do Adam Smith é A Riqueza das Nações, é o nome do livro dele, né? E aí ele falava assim, que a riqueza de uma nação é resultado de homens que buscam os seus interesses. Cada indivíduo busca apenas o seu próprio ganho, perseguindo os seus interesses e promove os interesses da própria sociedade. Que a partir do momento daquilo se move, o indivíduo se move, ele vai promover os interesses da própria sociedade. Né? Então, toda a teoria da economia política inglesa ela é baseada no indivíduo, né? E essa é a parte fundante da teoria que dá sustentação para o capitalismo também. E o Marx, ele acreditava que o resultado do trabalho isolado, o individualismo, ele não acreditava nesse resultado. O homem sozinho não produz nada, ele não é capaz de produzir nada. Né? Ou quando ele produz de uma forma a expropriar a riqueza dos outros para a sua própria produção. E o que o Marx propunha? Ele propunha que os interesses particulares eles deveriam ser subjugados aos interesses coletivos, ao coletivismo. Né? Portanto, o trabalho individual ele deveria ser substituído pelo trabalho coletivo. Essa era a grande crítica que o Marx fazia ao Adam Smith, e ele vai desenvolver isso com uma profundidade grande, ao ponto de fazer um livro, né, que é o Capital, que ele vai desenvolver sua teoria basicamente em cima dessa crítica. E, por fim, a dialética, né? A dialética que é o fundamento da filosofia. Vocês vão ver na aula de hoje mesmo, né, com o Davi, esse tema da dialética, o que é a tal da dialética. Na filosofia clássica alemã, que criou um método novo capaz de explicar cientificamente o funcionamento da história, e ao mesmo tempo romper com o idealismo reinante na filosofia. A partir da crítica dialética hegeliana, idealista, que o Marx
faz com que seja corrigida e ampliada ao materialismo existente, que era essencialmente mecanicista. E aí o que ele vai fazer? Existia lá a dialética idealista de Hegel e também existia também o materialismo do Feuerbach, que era um outro grande teórico do seu tempo. O Marx vai fazer uma aproximação, ele entorta a ideia desses dois grandes filósofos, né? E ele promove uma aproximação do materialismo com o materialismo histórico com a dialética, né? E a partir disso daí ele desenvolve essa que é a grande sacada, o grande salto que o Marx promove, né? Que é justamente essa ideia fundante do materialismo histórico dialético. O termo marxismo, e essa é uma questão importante, tá? Foi criado por pensadores posteriores ao Marx. O Marx nunca se definiu como o fundador do marxismo, ou ele nem gostava que fosse chamado dessa forma. O marxismo é uma forma vulgar de chamar a teoria desenvolvida por Marx e Engels, que era o materialismo histórico e dialético. Então, os pensadores posteriores a Marx que fazem referência ao conjunto das ideias propostas por ele, ou seja, para designar o conjunto de sua obra e sua doutrina socialista e científica, né? Então, o que é o marxismo? O marxismo ficou assim conhecido pós o Marx, né, para os pensadores posteriores ao Marx, para definir todo esse apanhado teórico histórico que o Marx faz na sua obra junto com Engels, né? Então, esse é o que a gente ficou conhecido posteriormente como marxismo, né? No final do século XIX e início do século XX, o marxismo se difundiu por toda a Europa, principalmente por conta dos sindicatos e dos partidos de orientação socialista e comunista que surgiram naquele período, né? Fazendo com que grande parte da classe trabalhadora, também denominada proletariado, esse termo a gente vai conhecer ele também durante o curso, enxergasse a situação de exploração em que vivia. Então, o que vai acontecer é que, a partir da formulação teórica de Marx e Engels, é que o movimento operário se apropria dessas ideias, e aí tem obras fundantes, o Manifesto Comunista, ele é justamente uma obra em que Marx e Engels buscam apresentar de forma clara, sucinta para a classe trabalhadora, os trabalhadores da Europa, de um modo geral, a sua ideia de combate, né, ao capitalismo e apresentar uma saída de superação. E aí, a partir disso daí, então, como eu já adiantei aqui para vocês, é que o movimento operário vai se apropriando dessa grande ideia transformadora de Marx e Engels, e aí, a partir disso, vão se organizando a partir das suas ligas, dos seus sindicatos, vão fundando partidos operários por toda a Europa, e aí vai se desenvolvendo a luta política em torno da doutrina do marxismo, fundado por Marx e Engels, né? Então, o final do século XIX, início do século XX, é um momento que por toda a Europa e já começa a se dissipar por outros lugares, vai chegando essa teoria, vai se expandindo também para as Américas, chegando nos Estados Unidos, chegando também na América Latina, porque essa ideia começou a circular com muita força, né, que existia, sim, um contraponto a tudo aquilo que vinha se desenvolvendo a partir do capitalismo. O capitalismo, da medida que ele ia se expandindo, ele ia produzindo também, criando novas condições de trabalho para a classe trabalhadora, surgia a oportunidade, mas também essas oportunidades eram em situações muito precárias de trabalho. As pessoas acabaram ali no final na transição do século XVIII, XIX e início do século XX, a ter que migrar de forma forçada do campo, porque vocês vão pensar assim que até o século XVIII, até o século XIX, na verdade, só no século XX vai começar a haver essa virada. A grande maioria das pessoas vivia no campo, o trabalho estava no campo, e aí vai acontecer com o processo de desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo ele se realiza na cidade, na indústria, as indústrias concentradas nos grandes centros urbanos, né, de cada um desses países. Então, há uma migração forçada do trabalho do campo para a cidade, em condições muito precárias, e é por isso que vai gerando um conflito enorme, né, porque na medida que as pessoas vão atrás de oportunidade, essas oportunidades elas se dão em situações
muito difíceis. E é nesse conflito, nesse atrito, nessa dificuldade que vai se impondo através dessa grande mudança, que vai se forjando também uma classe operária aguerrida, combativa, que começa com a denúncia denúncia das precariedades que ela vivia, não só de condições de trabalho, mas também de condição de moradia. Havia muita fome, muita pobreza nessas cidades industriais do capitalismo. Então, final do século XIX, início do século XX, isso tudo já criou um grande caldeirão de luta política por todos esses países aí, onde o capitalismo vinha já buscando seu processo de expansão. Eis que, na virada do século XIX para o século XX, já vocês vão imaginar que a luta política ela vinha já se desenvolvendo em escala maior, já não era mais luta só no interior da Inglaterra ou no interior da França, nos países onde estava mais desenvolvido o capitalismo, mas já começava também a haver lastro por toda a Europa e para além da Europa também, de que existiam ideias que combatiam o capitalismo. E aí a gente vai ver que, naquele período ali da virada, do início das primeiras décadas do século XX, né, e aí acontece na Europa a Primeira Grande Guerra Mundial, na segunda década do século XX, e aí acontece na Rússia um processo muito interessante de levante popular contra a fome, contra a pobreza, né? Que era uma situação muito dramática. A Rússia tinha sido parte ativa na Primeira Guerra Mundial, lutou ao lado da França e da Inglaterra, né? E isso gerou uma situação muito precária na Rússia, porque a Rússia não era igual à Inglaterra, não era igual à França, era um país na periferia daquele capitalismo que se gestava ali na Europa, um país ainda pobre, né? Então, uma guerra provocou na Rússia uma situação de deterioração maior ainda da organização social da Rússia. As pessoas estavam passando fome. E, no meio disso tudo, surge um movimento de contestação a tudo isso que vem acontecendo, liderado por Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido pelo pseudônimo de Lenin, nascido em 1870, né? Lenin, no início do século XX, liderou na Rússia um movimento político de grande envergadura, através do Partido Social-Democrata Russo, se gestou uma corrente revolucionária dentro do Partido Social-Democrata Russo, né, liderada por Lenin, que durante todo esse embate de luta por paz, terra, pão e liberdade, e que em meio a todo o conflito da Primeira Guerra Mundial, em que a Rússia estava em guerra, né, lidera uma revolução de libertação nacional da Rússia, chamada Revolução Russa, em 1917. A famosa Revolução Russa, que provavelmente vai ser o ponto de virada do século XX para aqueles historiadores que enxergam a história do capitalismo de forma mais crítica, né? A virada do século XX, a gente olha que o século XX é um século bastante difícil, de duas grandes guerras mundiais, né? A primeira é a Segunda Guerra Mundial, enfrentou o nazismo, né? E o fascismo, mas o ponto de virada do século XX é a Revolução Russa de 17, essa revolução referência até hoje, né? na luta revolucionária em escala mundial, e que precisa ser cada vez mais aprofundada o seu estudo da sua importância e as consequências dessa revolução para a luta dos povos até hoje, no século XXI. O Lenin, então, liderou essa Revolução Russa. Mas quem era o Lenin? E como que o Lenin liderou isso? O Lenin, o que era o Lenin? O Lenin era não só um líder político, mas ele também era um intelectual. Ele conseguia fazer justamente esse grande esforço de desenvolver a teoria e, ao mesmo tempo, dar combate para essa teoria. E desde o início de suas atividades intelectuais políticas, Lenin sempre se considerou um grande leitor da obra de Marx e Engels. Ele era um dos
continuadores, né, dessa grande obra do marxismo, né? E por isso não só se contentou com a rica produção socialista que encontrou à sua disposição quando era jovem, como foi diretamente aos textos de Marx e Engels e estudou-os sistematicamente ao ponto de tentar dominar também outros autores que estavam nas raízes da formação do marxismo. Nesse movimento, o Lenin, ele busca, portanto, desenvolver, dar um passo adiante no desenvolvimento da teoria do Marx e do Engels, e ele acaba desenvolvendo também uma teoria própria que dá consequência ao combate daquilo que Marx e Engels vinham apontando lá no século XIX. E aí ele funda o marxismo-leninismo, o marxismo que tinha como fundamento a teoria de Marx e Engels, mas também a contribuição teórica decisiva do pensamento de Lenin. O que tinha na raiz do pensamento do Lenin, né? Atento às estruturas de poder e os efeitos políticos da dominação de classe inerente à democracia burguesa. Então vocês vão imaginar o seguinte, né? Como é que se desenvolve o capitalismo, né? Que estruturas de poder o capitalismo desenvolveu para poder se forjar como um sistema de dominante naquela conjuntura política que sucedeu ali o século XIX, no início do século XX, né? Então, que classe era essa dominante? Como é que ela toma o poder para si? E ela, de forma a constituir um arcabouço jurídico, político, econômico que dá sustentação para o capitalismo. E o Lenin chegou rapidamente à conclusão de que a Revolução Proletária possui um padrão histórico próprio, quer dizer, é preciso romper com essa estrutura de poder burguesa, né? O que existia, o que funda o capitalismo é justamente a desigualdade entre as duas classes principais, entre a burguesia e o proletariado. A burguesia se sustenta do trabalho do proletariado, né? Então, portanto, a partir dessa estruturação jurídica, política, econômica, que o capitalismo para de pé. Para o Lenin, era preciso que a classe operária tivesse um projeto próprio de poder. E essa ideia de um projeto próprio de poder, que era preciso armar o proletariado de um forte instrumento político capaz de tomar o poder, que é aí que surge a ideia do Partido Revolucionário centralizado. Esse é o grande salto de qualidade do pensamento de Lenin frente àquilo que vinha sendo formulado por Marx e Engels, porque embora Marx e Engels eles apresentaram de forma muito contundente uma crítica central ao capitalismo, não existia fundamentado ainda um instrumento político para dar combate a tudo isso. Vamos lembrar que lá, como é que se organizavam os trabalhadores? Nos sindicatos, nos partidos operários, nas organizações e movimentos que davam sustentação, e muitas vezes de forma fragmentada, tá? Fragmentada, a luta política do seu tempo. O que o Lenin faz? Ele diz assim o seguinte: não, a gente precisa ter um projeto de poder. Esse projeto de poder, ele precisa ter um instrumento para disputar o poder. Que instrumento é esse para disputar o poder? Um partido revolucionário, centralizado, unido, dirigido pela classe trabalhadora. E aí ele formula essa ideia fundante, né, do marxismo-leninismo, né? Então, o que eu queria dizer para vocês? O curso, ele busca apresentar com profundidade esses elementos, como é que a gente chega nessa história toda, como é que a gente consegue observar a elaboração que dão base ao pensamento do Marx, do Engels, ao pensamento do Lenin, tá? E que dão sustentação para a organização do partido da classe trabalhadora, mas ele não é um qualquer partido da classe trabalhadora, ele é um partido revolucionário. Um partido revolucionário para quê? Para disputar o poder. Que poder? Um poder que derrube a estrutura central hoje de dominação dos trabalhadores, que domina os trabalhadores, que é o capitalismo. E o capitalismo ele precisa sucumbir, mas para sucumbir tem que apresentar um projeto alternativo de poder. E que projeto alternativo de poder é esse? É aquilo que vinha sendo fundamentado lá por Marx e Engels, que é o socialismo como um sistema político
capaz de substituir o capitalismo, e ele substitui de que forma? Através de um salto de qualidade civilizacional. Qual é o salto de qualidade? É principalmente romper com a estrutura de dominação do trabalho humano. O capitalismo, ele sobrevive, ele se retroalimenta da exploração do trabalho humano. É daqui que ele extrai toda a força capaz de manter, de produzir riqueza, produzir dinheiro e manter essa estrutura toda de pé. Então, o Marx e o Engels eles vão desenvolver toda essa ideia e esses elementos que dão condições para observar e fazer a crítica ao capitalismo. Agora, não basta ter só a crítica, é preciso ter um projeto de poder. O projeto de poder é esse partido capaz de apresentar a alternativa, que a alternativa é o socialismo. Bom, dito isso, qual é o elemento que conecta o Brasil nessa história? Bom, vamos imaginar o seguinte, está acontecendo tudo isso na Europa. É alguma pergunta ou só o áudio que abriu? Qualquer coisa vocês podem fazer pergunta também. Então é o seguinte, viu, camaradas? Qual é o elemento que liga o Brasil nessa história toda? O elemento central é o seguinte, vocês vão imaginar que o Brasil, ali na virada do século XIX para o início do século XX, havia passado pelo processo de declaração da República, né? E o Brasil ainda era um país muito... ainda era uma nação muito nova, né? A gente tinha nosso processo de independência havia ocorrido em 1822, mas mesmo ocorrendo um processo de independência em 1922, a gente ainda passou todo o século XIX como um país muito embrionário, uma nação muito embrionária, passou por um período muito grande ainda como um império, né? A gente não tinha uma república no Brasil, a proclamação da república, né? A república no Brasil ela é fundada em 1889, no final do século XIX, e aí, a partir desse processo de ruptura com essa estrutura anterior, que ainda era muito vinculada ao processo de colonialismo, do Brasil ser colônia de Portugal, né, que aí, na virada do século XIX para o século XX, começa a se gestar uma nação com as características que a gente vai conhecer lá hoje, né, que é o processo de desenvolvimento de um capitalismo brasileiro. E esse processo de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, ele é muito semelhante com o que aconteceu, esses fenômenos que aconteceram nos países centrais do capitalismo, porque também acontece no Brasil um processo, né, de mudança de qualidade do trabalho, que é o quê? Como todo o capitalismo se realiza na cidade. E o Brasil, que era um país fundamentalmente agrário, ele passa por um processo de mudança da organização política e social, em que a força de trabalho começa a se deslocar do campo para os grandes centros urbanos, na virada do século XIX para o século XX, que começam a se fundar pelo Brasil afora aí, esses parques urbanos que a gente conhece até hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, no Centro-Oeste, Belo Horizonte, aqui no Sul, né, o desenvolvimento todo a partir da agricultura e na costa também, a partir de um certo feitio próprio de organização econômica, né? Cada região do Brasil ela tem uma forma própria de organização que é desigual, por isso o Brasil é um país continental, mas de desigualdades regionais brutais, porque justamente o desenvolvimento se dá de forma desigual, e no meio dessa confusão toda, que migra o trabalho do campo para a cidade, que começa também o conflito, né? Começa a se gestar aqui no Brasil. O que acontece? O trabalhador vinha procurar o trabalho na cidade, para onde ele ia? Ia para os bolsões de miséria. Se não eram nas vilas, nas periferias, nos cortiços, acabou sendo em favelas, e todo o processo dos grandes centros do Brasil, e esse caldeirão todo vai acontecendo com a mudança da qualidade do trabalho do campo, do trabalho na cidade, do trabalho na indústria, o trabalho no comércio, o trabalho, essencialmente o trabalho urbano, e no meio disso tudo aí também vai circular, né? Porque também é um processo desigual, e se ele é desigual, ele é desumano também, né?
ele também vai provocando conflitos, e no meio disso tudo também se gestou no Brasil um movimento operário combativo, muito semelhante com aquilo que a gente observou lá na Europa no início do século XIX, aconteceu no Brasil na virada do século XIX para o XX, e nas primeiras décadas do século XX, no Brasil, nós tínhamos já uma classe operária organizada em sindicatos, combativa, e que vai, influenciada pela grande Revolução Russa de 17. Vocês vão lembrar que a Revolução Russa ela foi um fenômeno global, porque ela se espalhou, a grande ideia da Rússia se espalhou pelo mundo todo, e aqui no Brasil ela acabou influenciando que em 1922 é fundado o Partido Comunista, né, que a gente conhece até hoje, o Partido Comunista do Brasil, né, e aí começa também, de uma forma mais madura, a história do marxismo no Brasil. Já circulava por aqui essas ideias, mas é com a fundação do partido lá em 1922 em que o marxismo vai se desenvolver com a sua feição própria no Brasil. É muito interessante observar a história do partido, porque ela anda par e passo com a história do marxismo, desenvolvendo o marxismo no Brasil. A gente vai observar muitos saltos que foram sendo dados ao longo desses 100 anos que o partido completou no ano passado, observando também de forma muito crítica essa história toda desses 100 anos. A gente vai ver também as idas e vindas, né, os avanços, os retrocessos dessa história toda, dos elementos que vieram a fundar um marxismo próprio no Brasil, que ele é não só desenvolvido dentro do partido, a gente vai observar o marxismo, ele é estudado na academia, nas universidades, ele é estudado nos sindicatos, estudado como um fenômeno sociológico, mas fundamentalmente no partido, em que ele é visto como um instrumento de luta política para a disputa de um poder político, que é a construção de um Brasil socialista. A gente vai observar isso durante o curso com mais profundidade, essa ideia do partido, do marxismo no Brasil, né, a história do marxismo no Brasil e a forma como ele se entrelaça com a história do partido para a gente pensar a luta dos dias de hoje. Tem nos textos do João Amazonas alguns elementos bem interessantes que eu queria, para finalizando aqui também, já está às 18 horas e 58 minutos, né? O João ele falava assim, o seguinte, ó, o Partido Comunista do Brasil é o mais antigo partido político do país. Ele escreveu esse artigo, tá, na Folha de São Paulo, de 1997, um artigo para a Folha de São Paulo, chamado Partido Mais Antigo do Brasil. O Partido Comunista do Brasil é o partido mais antigo do país. Desde a sua fundação, ergueu a bandeira da luta pelo socialismo científico. Ainda que vivesse altos e baixos em sua formação, o partido esteve presente nos principais acontecimentos ocorridos no Brasil. E é uma verdade absoluta essa que o João falava lá em 1997, porque a gente vai observar, ao longo desses 100 anos do partido, a forma como se entrelaçou a luta pelo socialismo com a luta do povo brasileiro, né? A gente passou pelas grandes revoltas lá do século XX, a intentona, o tenentismo, o partido observou muito aquilo, se influenciou muito do movimento tenentista no Brasil. Na década de 30, todos os conflitos que aconteceram a partir do Estado Novo, né? Toda a era Vargas, o processo de industrialização que se aprofunda no Brasil, o partido ele vai se forjando ali como um partido aliançado com a luta do povo. Vai ser um partido de uma identidade muito forte ali nas décadas de 40, década de 50. Depois vai ter todo o revés da ditadura militar em 1964, mas um partido que também fez a resistência popular e a resistência democrática. Vem um papel muito forte na reabertura democrática a partir dos anos 80, e é um partido que sobrevive aí com 100 anos, altivo, combativo, destacado, participante ativo da luta do povo. Então, é um elemento bem interessante observar como esse partido, com todas as dificuldades que viveu ao longo dos seus 100 anos, e foram muitas, a gente vai detalhar elas no curso, é um partido que teve par e passo associado à luta do povo brasileiro. O João também falava assim, o seguinte, ó, né, no outro
artigo dele em 1990, tá? Na revista Princípios. É tarefa transcendental dos nossos dias reformular, em muitos aspectos, a teoria da edificação socialista, a partir do precioso material acumulado na União Soviética até os meados da década de 50, e em outros países que seguiram idêntico destino. Reformular não significa invalidar a base teórica que já existia, significa atualizar criadoramente o marxismo. É o único meio de repor em seus lugares questões controvertidas ou deformadas pelos falsos socialistas. É a maneira de desfazer confusão, de esclarecer milhões de pessoas abaladas com a destruição do socialismo na União Soviética e em outros lugares. Repare que ele escreveu isso em 1990, né? A derrocada da União Soviética tinha sido um ano antes, em 1989, caiu o Muro de Berlim, houve todo aquele processo lá de bancarrota do socialismo real no leste europeu. E também o modo de contestar arrasadoramente a propaganda burguesa de que o marxismo já não serve para a atual época. Isso foi escrito pelo João em 1990, né? Num artigo da revista Princípio chamado A Teoria se Enriquece na Luta por um Mundo Novo, que também está no livro do João, esse artigo. Camaradas, era uma aula introdutória, tá? O objetivo era antecipar para vocês alguns dos conteúdos que a gente vai observar durante o curso, né, nesses próximos dias aí, entre hoje até domingo, né, a gente vai poder aprofundar as questões fundamentais que estruturam esse pensamento complexo, que é pensar o marxismo a partir da teoria desenvolvida por Marx, Engels e Lenin, né? Fundamentalmente, esses três grandes pensadores não são os únicos. A gente teve contribuições teóricas de diversas fontes e diversas frentes também para compor esse grande pensamento, mas esses são os autores fundantes da teoria do marxismo-leninismo. E a ideia nossa aqui também é a gente conseguir dar as condições para que vocês, ao longo do curso, se apropriem das ideias fundantes e possam também, a partir do estudo dirigido, do estudo individual, buscar se aprofundar nesses temas que vão ser suscitados aqui pelo debate. Fundamentalmente, a nossa ideia é dar conta de manter o partido como uma escola também de produção e desenvolvimento do marxismo-leninismo. Quem faz o marxismo e o leninismo se desenvolver são os militantes, né? A militância partidária, que precisa se apropriar dessa teoria e de forma destacada, como outros fizeram, como o João fez, como o Lenin fez, como tantos outros fazem na sua luta cotidiana, desenvolver essa teoria. Isso é feito em diversas frentes, não só no grande debate teórico e político, mas também nos embates do dia a dia, na luta política que a gente vive nas nossas organizações, nos nossos movimentos e na nossa ação política do partido em todo o país. Então, a ideia do curso é a gente também municiar nossa militância, instrumentalizar a militância das ferramentas teóricas capazes de fazer com que a nossa militância se destaque na luta política do cotidiano. Enfim, essa era a ideia para a gente iniciar o curso, né? A gente vai ter daqui um pouco também já a nossa primeira aula de filosofia, e é isso. Só encerrar aqui a transmissão. Saiu. Ô, Márcio, tá certo. Teu e-mail da forma como tá? Tá certo. Não tem a letra A. Tá certo? Não tem a letra A. Tá, não tem. Tá. Não tem a letra A. Só deixar aqui, claro. É para encerrar. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Querem falar alguma coisa? Está aberto, a gente tem uns minutinhos aí, até a gente poder dar um intervalo para começar a aula das 19h30. Excelente exposição, Márcio. Achei muito, muito interessante. Parabéns. Obrigado, Silvia.
Eu não estou conseguindo parar de transmitir ela. Como é que eu faço? Deu um... Ah, tá do lado ali. Era só um botãozinho. Excelente Enfim, aula, Márcio. Deixa eu te fazer uma sugestão. Agora são 19h06. Se o próximo professor, que é o nosso querido Davi, está preparado, a gente podia antecipar também para não alongar muito, né? Por mim, tudo bem. Excelente aula, Márcio. Depende de vocês, eu estou por vocês aqui, tranquilo. eu acho que sim, eu acho que a gente pode tocar, né? Vou aproveitar que... O pessoal pode descansar enquanto eu tento fazer o meu compartilhamento aqui. Isso, enquanto o Davi prepara o compartilhamento dele, a gente dá uma relaxadinha. Eu já tomei meu café, já tomei meu cigarro. O pessoal aguenta assim direto, né? Não parar uns 5 minutos, não? Dá para levantar, dar uma espichadinha enquanto está preparando a tua apresentação. A vantagem Vocês de enxergam isso aqui? Isso, apareceu, Davizinho. Tá bom. A vantagem de estar em casa, Davi, é que a gente fica à vontade. Não é como numa sala de aula que a gente Uma pergunta, sentado, quem é que está de notebook aí? Bastante gente? Tá. É que lá no final eu quero fazer uma atividade que é melhor estar com o note, porque no celular vai ser difícil, tá? Mas é lá no final, que eu só quero ter uma ideia agora para... Não é nada do outro mundo também, é coisa simples. Não vai ter nota. Mas pode rodar, o aluno pode rodar aqui comigo. Eu sou um professor muito bravo. Não, estou brincando. Nem existe isso, né, aqui na nossa... Vai lá, Márcio, apresenta o Davizinho, então. Bom, pessoal, então já aproveitar aí, apresentar para vocês. Nosso próximo professor é um grande camarada nosso, militante de longo tempo no partido, desde a sua juventude também, Davi Fiocol. Ele é economista, formado pela URGS, com mestrado também em economia pela URGS, professor universitário, professor da nossa escola aí, desde a fundação da escola, tem contribuído para os nossos cursos do partido, é dirigente do partido aqui no Rio Grande do Sul de longa data também, atuou em governo, em posições destacadas em governos, representando o partido, e tem uma capacidade política gigantesca, que vocês vão gostar da aula. Eu também estou ansioso aqui para ouvir o Davi. Já vi ele dando aula de economia, vou ver hoje ele falando de filosofia, que também eu sei que ele é um grande estudioso, não só curioso, mas também dedicado. E eu acho que vai ser bem interessante, viu, Davi? Vou passar para ti aí, estamos ansiosos pela tua aula. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas e todos e o que for, né? Primeiramente, eu vou dizer aqui assim, apenas assim algumas coisas que eu consegui fazer de levantamento para essa aula de hoje, tá? Então tem muitas limitações, talvez não seja a melhor síntese, aliás, é muito longe de ser a melhor síntese possível nesse tempo bem exíguo que a gente tem para fazer essa aula que vai acontecer. Ao mesmo tempo, por isso mesmo, algumas frases podem parecer, como é que eu vou dizer assim, serão imprecisas, tá? São meio quase caricatura do que é a realidade. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer assim, para entender, né? Claro que a coisa é mais desdobrada, mais cheia de senões, de ângulos e coisas que o tempo não permite a gente fazer muito. Então, em primeiro lugar, agradecer as palavras gentis do Márcio e o convite para estar aqui, tá? E vamos ver o que a gente